Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer aí a compreensão de vocês por essas semanas aí um pouco conturbadas, mas agora eu tô de volta e aos poucos a gente vai colocando a casa em ordem. É, e também, desculpa pelo atraso hoje, eu tinha um procedimento médico que eu achei que ia ser mais simples do que realmente foi. Mas pelo menos a gente começa. Então, até aqui pelo número de slides, vocês podem ver que não vou conseguir terminar o que eu tinha preparado para a aula de hoje, mas, assim, antes eu estava preocupada com conteúdo, calendário, mas o importante é, claro que vai dar tempo de ver tudo, de fazer tudo, mas aos poucos, né, não precisa colocar tudo em dia em uma aula só. É, então, a minha ideia era, eu já queria ter feito isso antes, aí eu pensei em desistir por causa, né, desses atrasos, de ter ficado sem aula. Quero falar um pouquinho sobre relatividade geral. Mas aí depois eu resolvi desistir de desistir, então eu vou começar a aula de hoje, talvez fique até a aula toda falando sobre isso. Vamos ver como vai ser. Não é coisa que vai cair na prova, não vou me aprofundar, até porque eu não sei muito sobre relatividade geral, mas só para dar uma ideia do que é, né? Do que se trata a teoria da relatividade geral. E aí depois eu entro na revisão daquelas aulas que ficaram aulas de vídeo lá no Moodle, tá? Então, provavelmente eu vou gastar a aula de amanhã também nessa revisão, e aí a gente volta para o conteúdo novo na semana que vem, já com as aulas presenciais, tá? Bom, então a ideia, né, da aula de hoje é falar um pouquinho do que se trata a relatividade geral, nada aprofundado, mas só para vocês terem em mente que tipo de problema essa teoria quer resolver, tá? Então, vamos relembrar o que a gente fez nessa parte inicial do curso, em que a gente falava de relatividade restrita. Então, a gente tinha aquela inconsistência, né, da do eletromagnetismo com a mecânica newtoniana, que era uma coisa que precisava ser resolvida, e essa solução foi a modificação da mecânica newtoniana, que segue daqueles dois postulados, né? Então, a gente tinha o postulado de invariância da física se você mudava de referencial, é o postulado da relatividade, e o postulado da invariância da velocidade da luz, que dizia que se eu mudo de um referencial para o outro, a luz não vai sofrer transformação de velocidade que a gente estava acostumada na mecânica newtoniana, que são as transformações de Galileu. Então, a velocidade da luz era constante, é c em todos os referenciais. A partir desses postulados, fazendo experimentos imaginários, a gente chega as fórmulas, né? As modificações que precisam ser feitas na mecânica newtoniana para a gente poder fazer com que ela fique consistente. Então, a partir desses postulados, a gente consegue derivar os postulados, né? A mecânica relativística. Só que em momento algum a gente falou sobre gravidade, né? Então, na verdade, eu só mencionei gravidade para falar que ela era problemática em relação a isso. E aí a relatividade geral, ela vai trazer um novo princípio que busca resolver esse problema da gravitação. Então, vamos entender qual que é o problema e, e a gente não vai entender qual que é a solução, mas eu vou contar para vocês mais ou menos por alto, de onde que ela vem e por que que isso segue, né, desse postulado.
Ok. É, bom, então a gente viu na relatividade restrita que era como consequência dos postulados, a gente viu isso diversas vezes, tanto olhando para a matemática, que segue da relatividade restrita, quanto da física, que aparecia várias vezes, né? Quando a gente falava de energia. Então, essa é uma coisa que a gente falou várias e várias vezes. Então, dos postulados da relatividade restrita, segue que nenhum sinal pode se propagar com a velocidade maior que a velocidade c. Então, essa é uma velocidade limite, e essa restrição, ela não é satisfeita pela gravidade, porque a gravidade, ela é uma interação que depende da posição, né, das massas, do valor das massas, mas da posição relativa entre elas. Mas, da maneira como é formulada na mecânica newtoniana, se eu mudo uma massa de lugar, instantaneamente essa configuração se modifica e a interação dela com todas as outras massas, todos os outros objetos massivos ali, tem que se modificar também, tá? Então, é uma interação instantânea à distância, o que já é inconsistente com esse postulado, com essa consequência da relatividade restrita. Porque a interação à distância não pode ser instantânea. Então, se eu mudo a posição de um objeto de acordo com a descrição que a gente tem da relatividade, vão mudar instantaneamente todas as forças gravitacionais ali naquela região. E por isso a gente precisa, partindo do pressuposto que os postulados da relatividade estão corretos, a gente precisa modificar a gravitação. E foi nessa tentativa de reformular a gravitação que surgiu, né, que Einstein derivou a teoria da relatividade geral. E, para isso, ele acrescentou um postulado àquela lista de dois que já existiam, e com esses três postulados agora a gente consegue derivar as leis da relatividade geral, mas a coisa definitivamente não é tão simples como na relatividade restrita, tá? E o postulado adicional que Einstein utilizou, ele é chamado de princípio da equivalência. E agora, os outros dois postulados não tinham nada a ver com gravidade, né? Com campo gravitacional. E agora o que a gente está tentando fazer é modificar a gravidade. Então, esse novo princípio, ele tem a ver com o campo gravitacional. E vamos tentar entender o que que ele diz para a gente, tá? Bom, então a primeira observação aqui que a gente precisa para entender esse princípio, de onde ele vem, é o que a gente conhece como a equivalência entre a massa inercial e massa gravitacional. O que que eu quero dizer com massa inercial e massa gravitacional? Não sei se vocês já ouviram esses termos antes, mas eles normalmente não são usados porque a massa inercial e a massa gravitacional são iguais. Então a gente não diferencia entre eles. Mas essa é uma propriedade que já tinha chamado a atenção de Newton, e ela está no cerne desse novo princípio em que se baseia a relatividade geral. Bom, então, qual que é a diferença entre essas massas, né? Então, a massa inercial é aquela que aparece na segunda lei de Newton, né? Nas leis de Newton, F igual a ma. Então, vou colocar um mizinho aqui. Essa aqui é a massa
inercial. É a constante de proporcionalidade ali na segunda lei de Newton, né, que a gente vê lá no curso de Física 1, a gente já modificou isso aqui um pouquinho, mas, né, vamos se ater aqui à mecânica newtoniana só para a gente ver de onde vem esse princípio, tá? Essa é a equivalência. E a massa gravitacional é aquela que aparece na hora de calcular a força da gravidade que atua sobre um objeto. Então, a força da gravidade é igual a mg vezes g, em que mg é a massa gravitacional. Então, a princípio, essas coisas poderiam ser diferentes, mas a gente sabe que não são, né? Essas duas constantes são as mesmas, e é a massa com a qual a gente já está acostumado a trabalhar desde o curso de Física 1. Então, é, vale a igualdade, MI igual a MG, por isso a gente nunca diferencia entre elas, isso aqui é simplesmente a massa, que a gente já está acostumado a medir lá com a balança. Mas a igualdade entre essas massas, ela tem consequências, né? E uma delas é a que está por trás desse princípio da equivalência. Então, vamos ver hum, essa, essa consequência, né? O que isso implica para o que a gente quer fazer aqui. Então, a gente vai considerar um exemplo. Então, peraí só um minutinho. É, de um corpo, né, em queda livre, próximo à superfície da Terra. Próximo à superfície da Terra, é que eu estou dizendo próximo o suficiente para a gente considerar o campo gravitacional constante, que é o que a gente faz quando a gente fala, por exemplo, que F é igual a m vezes g, né? A gente está supondo que esse cara aqui é constante e isso só vale para distâncias pequenas em relação, né, ao raio da Terra. Não vou entrar assim, em muitos detalhes sobre isso, tá? Aqui a ideia é dar uma visão geral da coisa, então o próximo aqui tem esse significado. É próximo o suficiente para que dentro do que eu considero como um erro satisfatório, eu possa considerar o campo gravitacional constante, tá? Bom, então, quando o corpo está em queda livre, não tem nenhuma outra força agindo sobre aquele corpo, né? Só a força da gravidade. Então, então eu tenho aqui um objeto, a força da gravidade. E pela segunda lei de Newton, eu tenho que m, x dois pontos, então x lá é uma distância aqui medida na vertical, é igual a m menos mg, né? Se eu colocar o sistema de referências assim, porque a força gravitacional está apontando para baixo, né? E, portanto, a aceleração, que é x dois pontos, é igual a menos g. Então, observem que é, essa
igualdade aqui da aceleração do corpo com a aceleração da gravidade é uma consequência do fato de que a massa que aparece aqui é a mesma massa que aparece aqui. Se a massa inercial, que é o que está do lado de cá, não fosse igual à massa gravitacional, que é o que está do lado de cá, isso não aconteceria. Mas como é o mesmo m que aparece dos dois lados dessa equação, a gente tem a aceleração do corpo é a mesma coisa que a aceleração da gravidade. Isso aqui é a primeira observação importante. Agora, se o corpo não está em queda livre, se existem outras forças agindo, então eu tenho que mx dois pontos é igual a menos mg mais as outras forças ali. Então, agora que eu vou até usar vetorial, porque essas forças podem não ser sempre na direção da gravidade, né? Então, pode ser que eu tenha que lidar ali com um problema vetorial ao invés de um problema unidimensional. Em que esse F1 aqui, eu estou usando para me referir a forças fora do campo gravitacional, né? Então, são forças não gravitacionais, quaisquer. Ok, então agora eu vou fazer o seguinte: então, tem essa partícula aqui, é, em queda livre, e eu vou colocar o sistema de referência em cima dessa partícula. Então, observem que não é um sistema, um referencial inercial. A gente pode colocar o referencial na Terra como aproximadamente inercial. Então, tem um referencial aqui na Terra que eu vou chamar de S. E agora eu vou grudar esse referencial S' aqui em uma partícula que estivesse em queda livre, tá? E agora eu vou olhar para esse problema aqui no referencial S'. Então, eu vou pegar essa coisa aqui e vou analisar no referencial S'. Aqui eu estou usando sempre mecânica newtoniana, como vocês estão vendo, tá? Não estou fazendo as correções da relatividade, porque a ideia aqui é só a gente entender essas consequências. Isso também valeria para as modificações da relatividade restrita, mas aqui é bem mais simples, não precisa daquele tanto de gama, a análise é bem mais simples e a ideia aqui é justamente ver a ideia, tá? Então, a gente vai manter assim por enquanto. Ok, então, agora eu quero olhar para a descrição desse mesmo problema, mas agora nesse referencial S'. Não é um referencial inercial. Ele está acelerado em relação ao referencial da Terra. Qual que é a diferença entre essas acelerações, né? Então, aqui, como eu estou fazendo tudo pela mecânica newtoniana, a gente vai manter usando as transformações de Galileu. Então, pelas transformações de Galileu, a aceleração do objeto visto pelo referencial S', então aqui, desculpa, a anotação um pouco carregada, então o dois pontos é da derivada segunda, e o linha quer dizer que é a aceleração como vista do referencial S'. Essa coisa é a aceleração como vista do referencial S, menos a aceleração de S' em relação a S, que eu vou chamar de A. Então, A é a aceleração.
de S' em relação a S. Então, eu tenho é, essa relação aqui. Então, agora, se eu substituo nessa equação aqui, eu vou ficar com eu vou ficar com m x dois pontos, linha, mais a é igual a menos mg mais f1. Então, eu vou ficar com mx duas linhas. Mx dois pontos, linha, mais ma é igual a menos mg mais f1. Então, essa aqui é a expressão para aceleração, como vista do referencial S'. E, bom, então agora eu vou olhar para o caso particular, né? Para o caso em que A é igual a menos G, que é o caso da queda livre que eu já tinha mencionado anteriormente. Então, nesse caso, a gente tem mx, duas linhas, menos mg, é igual a menos mg. Tem um vetorzinho aqui, né? Mg mais f1. E aí, essas duas coisas vão se cancelar. E eu tenho x duas linhas, x dois pontos, linha, igual a f1. Então, de novo, por causa da igualdade entre a massa inercial e a massa gravitacional, esses dois termos aqui vão se cancelar. Essa contribuição é a contribuição da aceleração, do objeto por causa da queda livre, e essa aqui é a força da gravidade, então é a contribuição do campo gravitacional. De novo, pelas massas serem iguais, essa coisa vai se cancelar e a gente vai ficar com essa expressão aqui. Então, quando eu mudo para esse referencial não inercial, as equações da mecânica, elas vão todas aparecer como se não tivesse campo gravitacional. Então, eu posso ignorar a aceleração da queda livre, ignorar o campo gravitacional e escrever as equações como se não houvesse nenhuma dessas duas coisas, né? De novo, em particular, em um corpo em queda livre, quando essas forças não gravitacionais são nulas, então, no caso, se F1 é igual a zero, então eu tenho mx duas linhas igual a zero, e esse referencial aí vai se, né, o referencial nessa partícula vai se comportar como um referencial inercial sem gravidade, tá? Então, essa observação é que foi explorada pelo Einstein para criar um novo postulado.
Então, vamos ver que postulado é esse. Bom, então, o que a gente acabou de ver, né? Em um referencial em queda livre no campo gravitacional, desaparecem os efeitos do campo gravitacional sobre a partícula. Então, eu posso esquecer que ele está em queda livre, esquecer que tem campo gravitacional, porque essas duas contribuições vão se cancelar, que é o que a gente acabou de ver nessa continha simples, é lá do lado de física 1. Então, o S' se comporta como um referencial inercial na ausência de campo gravitacional. E essa coisa, ela não pode ser, essas duas situações, queda livre no campo gravitacional ou referencial inercial na ausência de campo gravitacional, elas não podem ser distinguidas por experiências da mecânica, tá? Simplesmente porque as equações são as mesmas nos dois casos. Então, não existe nenhuma maneira de, por efeitos na, em experimentos de mecânica, a gente pudesse diferenciar entre essas duas situações. De novo, isso tudo é uma consequência da igualdade da massa inercial e a massa gravitacional. Então, pelo fato de não ser possível distinguir essas duas situações por experiências de mecânica, assim como não era possível distinguir a diferença entre os referenciais inerciais, que motivou o primeiro postulado, que é o postulado de relatividade, então o que o Einstein fez foi é, adotar essa conclusão como um novo postulado, e que ficou conhecido como o postulado, o princípio da equivalência. Então, em um referencial em queda livre e em um campo gravitacional uniforme, todas as leis físicas são as mesmas que em um referencial inercial na ausência de campo gravitacional. Então, a gente vai adicionar esse princípio da equivalência ao princípio da relatividade e ao princípio da constância da velocidade da luz. E, a partir desses três postulados, ver qual que é as consequências para as leis da gravidade, né? Como que a gente precisa modificar isso aí. Então, adicionando esses postulados aos anteriores, a gente pode derivar a teoria da relatividade geral. Aqui eu coloquei o derivar entre aspas, porque aqui o problema é infinitamente mais complexo do que no caso da relatividade restrita, porque no caso da relatividade restrita, a gente realmente podia, a partir dos postulados e aqueles experimentos imaginários relativamente simples, chegar em todas as modificações, todas as equações modificadas, que a gente viu ao longo do curso, né? Então, ali em poucas semanas a gente conseguiu ver as principais consequências e essencialmente as coisas mais importantes da relatividade restrita. Na relatividade geral, isso não é bem verdade. Então, a gente pode, sim, fazer alguns experimentos imaginários que levem a gente a entender por que que a gente chega àquelas modificações, mas especialmente por causa da complexidade da matemática envolvida, a gente não vai conseguir fazer coisas super simples igual a gente fez no caso da relatividade restrita, tá? Então, esse derivamos aí é bem entre aspas, e a, é, esse trabalho de pegar esse novo postulado e ver o que que dava no final, é um trabalho de 10 anos da vida do Einstein. A relatividade restrita saiu em 1905 e a relatividade geral em 1915. Então, não foi aí, não é um trabalho trivial e a gente definitivamente não vai fazer isso. Não está no escopo da disciplina, e eu também não sou a pessoa mais adequada para fazer isso, porque eu não sei muito, mas a gente vai começar com um exemplo que dá para a gente entender,
a partir de um experimento imaginário e usar esse experimento, né, essa situação simples para entender a modificação essencial que a gente precisa fazer aí, tá? Então, a gente vai focar nesse exemplo, que é o que é conhecido como desvio para o vermelho gravitacional. Então, suponha que você tem o campo gravitacional da Terra, você está dentro de um elevador e você vai fazer o seguinte experimento. Você vai ligar uma fonte de luz que vai emitir luz do chão para o teto do elevador, tá? No sentido oposto do campo gravitacional. E aí eu quero saber qual que é o efeito simplesmente da existência do campo gravitacional na frequência da luz que é emitida. Então, simplesmente pelo fato de existir um campo gravitacional naquela região, a percepção da frequência da luz por um determinado observador vai se modificar. E por isso que é chamado de desvio para o vermelho gravitacional. A gente vai ver uma mudança na frequência pelo efeito simplesmente da existência de um campo gravitacional ali. Aí a gente vai fazer essa derivação, porque ela é relativamente simples, e tentar entender a partir daí que modificações precisam ser feitas. Opa, spoiler. Perguntas até aqui? Eu acho que é uma boa hora para perguntas. Por aqui não, professora. Beleza. Qualquer coisa, como sempre, é só me interromper. Hum, então, o que a gente quer fazer agora é um exemplo. Desvio para o vermelho gravitacional. Então, a gente vai pensar aqui em duas situações, tá? Então, eu tenho aqui um referencial S, e aqui eu tenho uma fonte que vai emitir luz, deixa eu fazer ela coloridinha, nessa direção. Então, a velocidade, a luz está se movimentando nessa direção aqui, tá? Deixa eu desenhar aqui mais bonitinho. E aqui eu tenho um campo gravitacional que eu vou supor constante, igual a G. E agora eu vou imaginar que eu tenho um outro referencial, S', que eu vou fazer exatamente o mesmo experimento, é, só que aqui o campo gravitacional é zero, não tem gravidade, tá? E eu quero saber, tem um observador aqui com um detector, e ele vai medir a frequência da luz que ele está recebendo. Tá? Então, aqui a frequência, eu vou chamar de F0. Então, esse cara aqui tá em repouso, tá tudo em repouso ali naquele referencial S'. O observador vai detectar uma frequência F0. E aqui, a única diferença do S para o S' é a presença do campo gravitacional. Mas simplesmente pela presença do campo gravitacional, eu vou detectar, o observador aqui vai detectar uma frequência diferente, que eu vou chamar de F. E eu gostaria de entender, de calcular qual que é essa diferença, tá? Ok. Então,
para tentar entender qual que é essa diferença, eu precisaria comparar, né, de alguma forma, o referencial S e o S'. Foi isso que a gente fez o curso inteiro até agora, né? Tem o S' como a velocidade em relação ao S, deriva as consequências daquilo ali. Mas aqui, a princípio, o S e S', não sei, não tem relação um com o outro. Então, para fazer essa relação, para colocar o S' dentro do S, de alguma forma, como a gente tinha visto nos experimentos imaginários anteriores, eu vou usar o princípio de equivalência. Então, pelo princípio de equivalência, é, S' é equivalente a um referencial em queda livre em S. Então, se ao invés do S', tá lá separadão, é um referencial lá onde não tem gravidade. Se ele fosse um referencial que está em queda livre em relação ao S, as leis da física têm que ser as mesmas nos dois, pelo princípio de equivalência que está sendo usado como um postulado. Então, por causa disso, eu vou agora poder comparar as duas situações. Então, eu tenho aqui o S e eu tenho o S', é um referencial não inercial em queda livre em relação ao S'. Então, a aceleração do S' em relação ao S é menos g. Então, isso aqui é aceleração de S' em relação a S. Então, todas as leis da física em um e em outro têm que ser iguais. E agora eu vou conseguir comparar o que acontece no S' com o que acontece no S, que agora eu tenho essa ligação entre os dois. Tá? Então, importante, eu estou usando o princípio da equivalência aqui para fazer essa conexão. Tá? Ok. Então, aqui, nesse S' original, que é equivalente ao novo S', eu vou chamar essa altura aqui, essa distância entre a fonte e o observador de H, né? Aqui é a mesma coisa. Bom, deixa para depois, tá? Então, e a velocidade da luz é c, a frequência é f0 ali naquele referencial S', e, portanto, o tempo que a luz vai gastar para sair da fonte e chegar no detector é H sobre C. Então, em S', deixa eu colocar aqui, em S', o tempo que a luz gasta para chegar, isso aqui é o tempo gasto para o sinal luminoso chegar de F a D. Então, chegar da fonte até o observador. Agora, a gente vai ver o que que acontece. Bom, e a frequência é sempre F0. Agora,
Vamos ver o que que acontece em S', em S, quer dizer. Bom, então agora em S, o que que a gente tem aqui? É, é, eu tenho a fonte caindo em queda livre. Aqui está o observador. A fonte está se afastando. O observador com velocidade. No instante em que o sinal luminoso atinge o detector, a velocidade é GT, em modo, tá? Que é o que é importante aqui. Então, eu estou analisando esse mesmo problema no referencial S. E agora eu vou usar a relação do efeito Doppler. Então, eu tenho que F é raiz de C menos V sobre C mais V, F0. Então, isso aqui é do efeito Doppler, lá que a gente tinha visto nas aulas anteriores. E agora eu vou manipular essa expressão aqui um pouquinho, tá? Então, isso aqui vai ser, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre raiz de C. Então, isso aqui vai dar raiz de 1 menos V sobre C, 1 mais V sobre C, F0. E agora eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 1 menos V sobre C. Então, aqui vai dar 1 menos V sobre C, né? Porque vai ficar essa raiz ao quadrado. E aqui vai ficar raiz de 1 menos V sobre C, 1 mais V sobre C, F0, que é a mesma coisa que 1 menos V sobre C, raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, F0, que é igual a gama, né? 1 sobre essa raiz aqui é aquela coisa que a gente chamou de gama, 1 menos V sobre C, F0. Então, F é igual a gama, 1 menos V sobre C, F0. Isso aqui, não fiz nada ainda, tá? É só reescrevendo a fórmula do efeito Doppler de uma outra maneira. Então, manipulei ali só para escrever diferente. É, Então, a velocidade aqui é GT, que é GH sobre C, em que H é a diferença de altura ali. Então, por causa desses, dos valores de H normalmente envolvidos no experimento, a gente pode fazer a simplificação
que a gente considera o gama aproximadamente igual a 1. Então, a gente tem que o F é aproximadamente 1 menos V sobre C, F0, que é igual a 1 menos GH sobre C ao quadrado, F0. Então, a gente tem, né, com essa aproximação, que F é 1 menos GH sobre C ao quadrado, F0. Então, se eu tenho a frequência original e a frequência percebida por um observador em S, elas estão relacionadas por essa expressão. E aqui o importante é a gente perceber que essa diferença está relacionada única e exclusivamente com o campo gravitacional. Então, vocês podem perceber aqui que em experimentos reais, né, essa altura G vezes H vai ser muito menor do que C ao quadrado. Então, as correções são mínimas, tá? Mas elas existem e já existem diversos experimentos que mostraram essa necessidade dessa correção. Hum, Deixa eu voltar aqui. Bom, então, a gente tem essa relação entre essas duas frequências, F e F0. Aqui, de novo, essa derivação é uma ideia, tá? Por cima. Mas o importante aqui é perceber que essa modificação aparece por causa do campo gravitacional. Então, simplesmente por eu fazer o mesmo experimento na presença de um campo gravitacional, ela a frequência percebida por aquele observador vai se modificar. Ok. Então, aqui a gente pode ver que eu tô multiplicando o F0 por um fator menor do que 1, né? Um pouquinho só menor do que 1 em geral, mas menor do que 1. Então, a frequência F percebida pelo observador, que está no campo gravitacional, é menor do que F0. E por isso a gente tem o que a gente chama de desvio para o vermelho, por causa do espectro visível, né? Não necessariamente essa luz tem que ser no espectro visível, qualquer onda eletromagnética vai ter esse efeito. Mas se fosse no visível, ela caminharia um pouco mais para o lado de cá, que é o vermelho. Por isso, o desvio para o vermelho. Está diminuindo a frequência, que quer dizer que está indo para o lado do vermelho do espectro eletromagnético. Isso acontece porque eu estou supondo que a luz está, que o S' está em queda livre e a luz está subindo. Se fosse o contrário, se a fonte estivesse em cima e a luz estivesse sendo enviada descendo, a gente teria a fonte se aproximando do observador, e aí modificaria aquela fórmula para o efeito Doppler, aqui apareceria um sinal de mais. Então, seria F0, 1 mais GH sobre C ao quadrado. Então, se a luz estivesse descendo, portanto, a frequência seria maior, e aí teria um deslocamento para o azul, tá? Importante aqui, deixa eu... Então, se ao invés de subindo a luz estivesse descendo, a fonte estaria se aproximando do observador, e aí a gente teria um desvio para o azul, né? A frequência F seria maior do que a frequência F0. Importante, o desvio depende da diferença de potencial gravitacional, depende do GH, que é justamente a diferença de potencial gravitacional ali, tá? Ok, então, com esse exemplo, né, que a gente viu aí por alto, a gente vê que simplesmente pelo fato de existir um campo gravitacional,
a frequência da luz percebida por aquele observador vai se modificar. Então, se a luz estiver subindo, indo contra o campo gravitacional, eu tenho uma diminuição na frequência. Se a luz estiver descendo, indo a favor, né, descendo, indo a favor do campo gravitacional, eu tenho um aumento na frequência. E esse aumento, né, a taxa de aumento ou de diminuição, depende da diferença de potencial, depende do GH. E aí a gente pode escrever essa coisa em termos do potencial gravitacional, tá? Então, se a gente escreve em termos do potencial gravitacional, a gente tem que F é igual a F0, 1 menos delta φ sobre c ao quadrado, em que esse φ é o potencial gravitacional, que naquele caso era GH, tá? Porque a gente está supondo uma coisa ali próximo da Terra, com campo gravitacional constante, etc. Agora, só para a gente entender a ideia de novo aqui, tá? A gente vai extrapolar. E a gente vai supor, isso é verdade, tá? Mas precisa de fazer uma derivação formal, que não é a ideia aqui, não estou fazendo nada formal, é tudo um compilado de ideias, né? Só para. Então, a gente vai extrapolar e vamos supor que isso aqui vale para campos gravitacionais não uniformes. Então, isso aqui não é justificado pelo que eu acabei de fazer. Estou extrapolando mesmo. Então, eu fiz uma conta para uma situação e agora estou usando para outra situação, tá? Mas isso é verdade, só não é provado da mesma maneira que eu fiz. Então, por exemplo, potencial, se eu usar o potencial newtoniano de uma partícula de massa m, eu tenho que esse potencial depende do R menos Gm sobre R. Então, aqui eu tenho uma partícula de massa m, o campo gravitacional é assim, né? Como a gente já viu lá no Física 1. É um campo radial e o potencial é dado por isso aqui. Lembrando que o potencial ele é sempre definido a menos de uma convenção de onde que o potencial é zero. E essa expressão aqui convenciona de que o potencial é zero no infinito, né? Quando R tende a infinito. Então, nessa situação, a gente pode, de novo, usando a extrapolação dessa fórmula aqui, calcular a diferença de frequência para um observador que está olhando para aquela luz emitida em uma posição de raio R e um observador que está olhando lá no infinito. Tá? Então, de novo, extrapolando a partir daquela fórmula ali em cima,
A frequência percebida por um observador no infinito, onde não tem campo gravitacional, é igual à frequência percebida por um observador que está na posição R, vezes aquela diferença de potencial que é dada por essa parte aqui. Então, aqui está relacionado com o ΔΦ, ok? De novo, isso não provei formalmente nada disso, né? Então, eu estou extrapolando a partir daquela situação mais simples que a gente fez anteriormente. Então, isso aqui mostra para gente que como que a frequência da luz percebida por um observador vai mudar se existe um campo gravitacional ali ou não. E como que a diferença de potencial gravitacional é o que vai dizer para a gente qual que é a diferença dessa frequência percebida em um determinado local ou em outro. Ok. Só que isso aqui tem consequências ainda mais profundas que a gente pode entender de novo por alto a partir dessa expressão. Porque a unidade de tempo, então deixa eu voltar aqui para os meus slides. É, então, essa é a relação, né, entre essas frequências que eu acabei de mostrar para vocês. Mas isso tem ainda mais, consequências ainda mais profundas que a gente pode ver a partir daqui, tá? Então, agora, a partir de agora, vai ser mais por alto do que já estava por alto, tá? Então, para dar uma ideia mesmo do que está acontecendo ali. Então, como que a gente mede tempo? Hoje, a nossa maneira mais precisa de medir tempo é através dos relógios atômicos, que a gente vai entender depois porque que eles são bons relógios. E então a gente acabou utilizando esses relógios atômicos para definir a unidade de tempo. Então, a unidade de tempo é definida como sendo 1 sobre F, em que F é a luz emitida por um determinado átomo. Então, a princípio, qualquer átomo serve, qualquer transição atômica que emite luz, que a gente vai entender depois como funciona, serve, mas, né, na prática tem alguns que são os preferidos, por mil razões, né? Eu não vou entrar em detalhes agora. Posso falar disso mais para frente. Mas então, se a frequência é percebida diferente, o tempo também vai ser percebido diferente. Então, se a gente substitui esse ΔT aqui, né? Então, a gente vai ficar com 1 sobre... Deixa eu trocar a cor aqui. 1 sobre ΔT infinito igual a 1 sobre ΔTR. 1 menos GM R sobre C ao quadrado. E aqui só passando os ΔTs, cada um para o outro lado, eu vou ficar com ΔTR igual a ΔT infinito, 1 menos GM R C ao quadrado. Então, a própria percepção de tempo muda se eu mudar o campo gravitacional numa determinada região. E a gente vê direitinho que essa mudança tem a ver com a massa. Então, se eu mudo a distribuição de massa em uma determinada região do espaço, eu mudo a maneira como os relógios clicam, né? Como os relógios funcionam. E nesse exemplo simples,
que a gente já fez extrapolando de outro exemplo simples, a gente tem essa relação aqui entre esses intervalos de tempo. Ok, então a gente conclui daí que o campo gravitacional afeta a marcha de um relógio. E isso significa que aquela métrica que a gente estava usando para falar dos eventos, que era aquela métrica de Minkowski no R4, ela também vai ser alterada. É por causa dessa alteração aqui nos delta T's, na forma como a gente calcula os intervalos de tempo. Então, nesse caso específico, né, que a gente está olhando só para essa coisa temporal, aquela parte do intervalo, né, se a gente lembrar lá do ds, que a gente calculava, ds ao quadrado igual a dx ao quadrado, mais dy ao quadrado, mais dz ao quadrado, menos c ao quadrado dt ao quadrado. Essa que era a métrica de Minkowski que a gente usava no R4. Essa métrica aqui, ela precisa ser alterada, dependendo de qual que é a distribuição de massas. Então, para essa análise específica que a gente está fazendo aqui, que é olhar o que acontece com os intervalos de tempo, porque o ΔT se modifica, a gente precisa trocar esse termo aqui, né, que é o c ao quadrado dt ao quadrado, ele precisa ser trocado por um termo desse tipo aqui. Que observem agora, não é uma modificação única que eu fiz na métrica. Essa modificação, ela depende do ponto onde eu estou no espaço. Então, cada ponto do espaço tem uma maneira específica de calcular o produto interno, que no final das contas dá a gente a maneira como a gente vai calcular distâncias entre esses pontos. Então, isso aqui traz uma complexidade matemática enorme para o problema, e é por isso que a gente não vai falar disso aqui mais, né? Mas já dá para a gente entender a ideia. E para quem é mais fã de matemática, né, já pode ver onde isso aqui vai chegar. Bom, então essa análise foi feita para esse caso específico onde a gente estava olhando para a frequência, mas é possível fazer experimentos imaginários que vão no Moisés, eu acho que tem uma sessãozinha, um pedacinho falando sobre um experimento imaginário que mostra para a gente que a gente tem que modificar também essa parte da métrica, tá? Mas eu não vou falar disso, tá? Então, agora eu vou só dar um pulo enorme e falar o que que acontece. Bom, então, a presença do campo gravitacional, ela vai afetar em cada ponto de uma maneira diferente, dependendo de qual que é o campo gravitacional ali naquela região, a métrica e, portanto, a geometria, a maneira como eu calculo distâncias nesse espaço-tempo. Tá? Então, eu não vou ter mais um R4 com uma métrica que é a mesma em todos os pontos. Agora, em cada ponto, eu tenho que usar uma fórmula diferente para calcular o produto interno. E isso também vai acontecer para a parte espacial, tá? Então, não é só a parte temporal que vai ser modificada. Então, naquele caso específico, tinha aquela modificação na parte temporal. E aí, cada situação vai ter uma modificação, a sua modificação específica. Então, o que acontece vai ser uma coisa que a gente pode pensar assim. Então, o espaço-tempo, você pode pensar que é um elástico ali, se não tem massa nenhuma, ele está em repouso, reto, R4. Se eu tenho uma massa ali, é como se eu colocasse um peso nesse elástico, ele vai se deformar. E a maneira como ele se deforma é dado por essa coisa, esse jeito com que a gente muda a métrica. Então, a mudança de métrica me fala qual que é a deformação que eu tenho aqui por causa da presença dessa massa.
E aí, eu tenho que trocar o R4 com a métrica de Minkowski por uma coisa que vai parecer com uma superfície. Eu imagino que lá no cálculo 2, no cálculo 3, vocês tenham visto um pouquinho de superfícies, né? Que era, por exemplo, uma superfície bidimensional dentro do R3. Então, agora a gente tem uma coisa desse tipo, vai ser uma superfície ali deformada, e para descrever matematicamente de maneira formal, adequada, esse tipo de problema, a gente precisa de uma parte da matemática que é conhecida como geometria riemanniana, que é como que a gente faz cálculo, como que a gente define os produtos internos, como que a gente mede distância, como que a gente calcula derivada integral nessas coisas. Então, eu preciso generalizar o cálculo que a gente faz lá no R3 ou no R4 para o cálculo em superfícies, em variedades, né? Que são essas generalizações de superfícies. Isso é super difícil. Então, a parte mais difícil para um físico, por exemplo, aprender relatividade geral é que a matemática é bem abstrata e é bem difícil. Então, aprender essa matemática não é trivial. Para mim, que vem da matemática, eu aprendi a matemática e não sei a física direito. Então, a parte difícil para os físicos, eu sei, ou pelo menos eu soube algum dia na vida, eu já não devo lembrar de muita coisa mais. Mas, assim, é só eu sentar um pouquinho que eu vou desenferrujar essas informações que estão guardadas lá em algum lugar. Que é essa parte de geometria riemanniana, que é uma coisa que eu vi no mestrado e no doutorado na matemática. Então, essa parte mais difícil da matemática eu sei, mas não sei muito da física do problema. Não muito mais do que eu estou mostrando para vocês aqui agora, né? É uma coisa que um dia eu queria parar e estudar um pouquinho mais. É, mas, então, assim, o que a gente precisa estudar na relatividade geral dada uma distribuição de massa, né, de energia, coisas físicas ali, como que a geometria do espaço-tempo vai mudar? Qual que é essa deformação que acontece ali, né? Então, que a gente não vai ver, eu não sei. Então, a teoria da relatividade, ela vai dizer para a gente como, né, que essas coisas se modificam. Então, por exemplo, um caso especial, que é um dos mais simples, né, que é justamente essa massa pontual que a gente viu como um exemplo ali, leva ao que é conhecido como solução de Schwarzschild, sei lá como é que pronuncia isso. Solução, porque a maneira como a métrica vai se modificar pode ser vista como solução de uma equação que é chamada, um conjunto de equações que são chamadas equações de Einstein, que são as equações que apareceram do trabalho do Einstein, né? E uma solução particular é para esse caso do campo gravitacional central produzida por uma partícula de massa m. E aí, nesse caso, como a gente tem uma simetria esférica, a gente escreve o intervalo, a métrica ali, em termos de coordenadas esféricas, tá? E aí, se a gente usasse a métrica de Minkowski, isso aqui era de... Aqui é de θ, tá errado, tá? Depois eu tenho que consertar. Então, aqui, R de θ ao quadrado. E aqui era d φ. Então, aqui é R seno de θ d φ. Tá errado, tá? Isso aqui, essa parte aqui,
é só o dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado, escrito em coordenadas esféricas. Eu não mudei nada. Então, é a métrica lá do R4 que a gente usa na relatividade restrita. Se eu tenho um potencial central, uma massa pontual com potencial central, essa métrica precisa ser modificada, que de novo tem o mesmo erro, tá? Então aqui é R d θ e aqui é R seno de θ d φ. Então, eu vou ter esses dois termos aqui adicionados. Então, observem que isso aqui depende do R. Então, em cada ponto, eu vou ter uma métrica diferente. É por isso que a coisa se complica bastante. A gente precisa dessa geometria riemanniana para resolver o problema. Então, é um problema matematicamente muito desafiador. E é por isso que relatividade geral não é fácil de aprender, porque primeiro você precisa aprender essa matemática, que não é trivial, tá? Agora, no caso geral, essas coisas são descritas pelo que a gente conhece como equações de Einstein. Então, as equações de Einstein, elas podem ser escritas dessa forma. Esse G é chamado de tensor de Einstein. O G é o tensor métrico. Esse lambda é, é chamado de constante cosmológica. Não é, a gente não sabe o valor preciso para ela, mas a gente sabe que ela precisa estar ali. Esse T é o tensor conhecido em inglês, eu não sei o nome em português. Stress Energy Tensor. Para entender exatamente o que isso aqui significa, então, para construir essas coisas, a gente pensa esses tensores como matrizonas gigantescas, tá? E essas matrizes, elas têm a ver ou com a parte matemática, geométrica da coisa, com a curvatura daquela superfície, ou com a parte física. Então, esses dois caras aqui, o lado de cá, tem a ver com a métrica, a geometria. Como, como vai ser a deformação causada por aquela massa. E aqui é a parte, esse cara aqui é a parte física do problema, a distribuição de massa, a distribuição de momento, etc., vai dizer como que essa coisa vai se comportar. Então, as equações de Einstein, mesmo que a gente não consiga entender elas exatamente, né, porque a gente precisaria estudar um pouco mais de geometria riemanniana, não é meu objetivo aqui, mas eu quis escrever elas aqui para a gente justamente ver que esse lado de cá é a parte geométrica e esse lado de cá é a parte física. Então, as equações de Einstein estão justamente ligando essas duas coisas, tá? A parte geométrica com a parte física. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui uma simulaçãozinha. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode ver. Deixa eu tirar esses vetores aqui.
Ó, aqui é a força, tá? Seria a força da gravidade. Mas aqui a gente vê que eu tenho aqui o espaço-tempo, né? Nesse caso aqui a gente está vendo só bidimensional.